Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Cubatão iniciou os estudos para a implantação de um polo de energia sustentável na cidade, um projeto que surge como mais uma alternativa para reforçar a retomada econômica da região com planejamento e respeito ambiental. O objetivo é instalar uma usina de energia limpa que utiliza resíduos sólidos para gerar energia elétrica e vapor térmico através da avançada tecnologia chinesa de Waste to Energy. O projeto seria erguido na área do Sítio dos Areais. Essa área, a grande parcela dela é uma área pública. No passado, ela já abrigou uma atividade de um aterro sanitário, que foi desativado, mas ela ainda é uma área apropriada para a realização de outras atividades. Num passado recente, inclusive, nós propusemos, inclusive, permuta dessa área, disponibilização dessa área. Mas, como nós sabemos, há um passo a passo, né, para as questões de tempo, e a gente não pode ficar parado. Então, foi aí que o prefeito determinou que nós iniciássemos alguns estudos. Dentro desses estudos, surgiu a possibilidade da criação desse polo de inovação para energia renovável, energia sustentável. Para viabilizar a proposta, a Prefeitura de Cubatão já iniciou tratativas com representantes de uma empresa chinesa que é referência global em recuperação energética. A gente teve uma reunião semana passada que se transformou numa matéria pública. Foi a questão de uma conversa que nós tivemos com uma empresa chinesa que é parceira de uma das líderes no mercado na transformação do lixo em energia, e isso vem de encontro a tudo que a gente pensou até agora. A questão do hidrogênio verde, a questão das indústrias de emissão de baixo carbono, na questão do corredor Porto Indústria, na questão do polo de inovação da indústria náutica, e todas essas iniciativas podem estar acopladas e partir desse mesmo local. O secretário explica qual o próximo passo para o projeto sair do papel. A gente trabalha com um cronograma de até o final desse ano, no mínimo, a gente tem estruturado os principais equipamentos que podem ser instalados nessas áreas, né? Nós já tivemos no passado, inclusive, a sugestão dessa área ser um pátio de caminhão. Porém, o pátio de caminhão ele não traz para o município os benefícios fiscais, né, que a gente gostaria de ter quando você tem uma atividade que gera algum tipo de recurso e gera também mais postos de trabalho. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado que ainda esse ano a gente consiga formatar uma proposta de termo de cooperação que pode ser com essa empresa chinesa, mas nós também estamos conversando com outras empresas no mercado para trazer pequenas indústrias de baixa emissão de carbono na atmosfera, e a partir aí dessa iniciativa a gente tende a acreditar que também, né, Cubatão virou, a gente não pode deixar de falar disso, Cubatão virou no último ano, Alex, uma cidade que voltou à evidência, né, com relação aos investimentos sustentáveis. A COP30 foi uma prova disso. Então, nós tivemos visitas de outras delegações de outros países, inclusive chinesas. A Record cobriu essa visita da delegação chinesa que veio à cidade de Cubatão para visitar, no caso, algumas iniciativas, entre elas as casas flutuantes, que são iniciativas que também podem ser produzidas nesse polo. E um dos fatores que pode significar o sucesso da iniciativa é a localização da área. Cubatão é uma área que está conectada com rodovias, ferrovias e o marítimo. A área dos areais, é importante ressaltar que é exatamente no final da terceira pista da Imigrantes, é onde a terceira pista da Imigrantes vai chegar e onde nasce a nossa proposta do corredor Porto Indústria. Então, ela vai estar exatamente no local de facílimo acesso, com facilidade de acesso ao hub energético, tanto para consumo de energia, consumo de gás e também para distribuição daquilo que for produzido naquela localidade. Fabrício finaliza lembrando o impacto positivo que a usina pode ter para importantes empresas do Polo Industrial de Cubatão e para o Porto de Santos. Vocês noticiaram nos últimos dias, né, a nossa briga para que a gente pudesse aprovar recursos para a indústria química se manter ativa. Eu vou te dar só um detalhe. Um desses recursos para a indústria química se manter ativa é a questão da matéria-prima. E a nossa principal matéria química, nesse caso, a gente está falando de gás natural. Então, olha só, o gás natural, que é algo tão abundante no nosso pré-sal, ele não consegue chegar em terra a um preço equivalente àquilo que as indústrias podem pagar para produzir e competir com o mercado internacional. Então, quando a gente trabalha propostas nesse sentido, a gente também vai ter que, na paralela, conseguir baixar preço desses insumos, né? O gás natural que hoje está 1 milhão de BTU, aproximadamente a $12 no Brasil,
a países que são concorrentes diretos nossos, que o gás natural está a $4 o milhão de BTU. Então, isso para a indústria, sobretudo a indústria química, a indústria da siderurgia, isso atrapalha muito a manutenção dos espaços que ali estão, como também a ampliação da sua capacidade de produção, concorrendo com esses produtos que vêm do interior. Semana passada, a gente teve uma notícia, por exemplo, que o governo brasileiro vai taxar o aço da China, que está chegando no Brasil ao preço abaixo do preço de custo do aço que a gente consegue produzir aqui. Por que isso? Porque o aço está vindo com baixa tributação e está sendo subsidiado por esses países. Qual o nosso papel nesse momento? Primeiro, salvaguardar os empregos que nós já temos disponíveis no polo industrial. Segundo, pensar na indústria do futuro, até para fazer com que iniciativas como essa, de termos de parceria com o Porto de Santos e o Porto de Valência, a gente encontre aqui no nosso território profissionais capacitados para operar essa questão e a gente tenha como oferecer dentro desse corredor verde a nossa taxa de equilíbrio nessa compensação. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? É trabalhar o ecossistema como um todo e, a partir desse trabalho dentro do nosso ecossistema, a gente também poder ofertar aos players também do setor privado que nós somos um grande hub, não só do logístico e industrial, mas também um grande hub da descarbonização. O Instituto de Pesca da cidade de Rio Preto, no interior de São Paulo, criou um banco de germoplasma de tilápia do Nilo. Isso quer dizer que agora eles têm um núcleo com informações genéticas da espécie que vai ajudar em estudos para melhorar índices de rendimento do produto. Nos tanques estão alojados mais de 2.600 exemplares de peixes, que compõem uma importante reserva genética de tilápia do Nilo. A tilápia, ela tem uma origem geralmente centrada na África, né? Ela foi desenvolvida várias linhagens, outras em outros países, então foram levadas a tilápia da África, por exemplo, para Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia principalmente, e lá desenvolveram várias linhagens, famílias diferentes. E desse processo, muitas vezes o Brasil pegou e fez a importação, né? E chegando no solo brasileiro, foi desencadeado para vários lugares, vários territórios do Brasil, né? E no final esse projeto recapitulou tudo isso, viu todas as origens, viu essa genética toda, e a gente fez vários agrupamentos e puxamos de 9 regiões distintas do país, né? Sendo tanto do Nordeste, Sul do país, para ter uma grande variedade genética para fazer nosso estoque de germoplasma, né? Com um amplo banco de germoplasma, desenvolvido ao longo de 8 anos aqui no Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, os pesquisadores alcançaram resultados importantes. Eles identificaram, por exemplo, linhagens de tilápia com maior resistência a doenças que atingem os alevinos. Temos um estoque de tilápias, onde vários estudos podem ser inicializados, como deu origem ao estudo do CCD, da FAPESP de Sanidade, que o foco maior é vacinas e doenças. E como a nossa região, altas temperaturas, existe uma doença nos peixes que se chama Francisella orientalis, que dá na fase jovem, em torno da fase de alevino a juvenil, podendo ter uma mortalidade de até 50% do cultivo. Então, os nossos estudos foram visados em selecionar espécies de tilápias resistentes a essa doença. 200 novas famílias foram submetidas a testes, sendo que 4 delas apresentaram maior resistência. É um estudo conjunto entre o Instituto de Pesca e a Unesp de Jaboticabal, esse projeto da FAPESP, onde nós conseguimos produzir 200 famílias, onde elas foram ranqueadas, foram levadas para Jaboticabal, foram testadas, foram analisadas geneticamente e hoje nós temos aqui no nosso banco de germoplasma 4 famílias resistentes à Francisella já que estão aqui em nossos tanques. Mas os estudos não pararam por aí. O Centro de Pesquisa, ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, recebeu peixes de 9 localidades, com foco na saúde, ganho de peso e no rendimento de filés. O pescado para a saúde, ele tem várias vertentes, né? Tanto agrupar o que já existia aqui do Banco de Germoplasma, que está a questão de ter uma tilápia mais resistente, mas também o processo de ter uma tilápia que para o consumidor seja mais saudável, ou que tenha vantagens. Por exemplo, a gente tem a questão de você ter um ganho de peso melhor.
né? Você selecionar peixes com maior ganho de peixe ou mesmo com a questão de ter uma área de filé maior, né? Com isso, o produtor tendo um gasto ou equivalente ou quase igual, ele vai ter um benefício de estar ganhando um pouco mais e, ao mesmo tempo, para a população ter um alimento de alta qualidade com um preço mais acessível. Por meio de técnicas inovadoras, como a microchipagem, é possível identificar a origem e o histórico genético de cada peixe. A ideia de todos os estudos é depois transferir, né, para os produtores essa tecnologia. A gente também tem feito a parte de biologia molecular, então você vai desenvolver marcadores que seriam acessíveis no futuro para grandes fazendas que tenham o negócio talvez de seleção, né, de reprodutores, para eles conseguirem detectar dentro da população que já tem, ou trazer uma população que tem esses marcadores, que tenham uma verdade melhor, né, que vai contribuir para eles terem um ganho de peso melhor, uma qualidade melhor do pescado. Uma outra tecnologia que também é utilizada no estudo é a ultrassonografia, que o Caio já está aqui com um dos peixes, que auxilia na visibilidade da musculatura de cada um deles. Caio, é isso mesmo? É isso mesmo. Como o rendimento de filé normalmente é uma medida que ela é tomada indireta ou por medidas indiretas, com a ultrassonografia a gente espera aumentar a precisão desse rendimento ainda no peixe em vivo, para que esse peixe possa ser selecionado, entrar nos programas de melhoramento e melhorar lá para o produtor, chegar a um produto final com maior rendimento de filé. E isso é feito com cada um deles ou são alguns selecionados? Na verdade, a gente tem um plantel bem grande de indivíduos, de reprodutores. Nós avaliamos cada um deles e depois, por meio de algumas abordagens estatísticas, nós selecionamos os melhores, que aí vão se tornar os reprodutores, vão deixar os descendentes e assim melhorando o rendimento. A gente espera que melhore o rendimento aí em algumas gerações. A proposta futura é ampliar o projeto, fortalecendo parcerias com outras instituições de pesquisa, além de contribuir diretamente com produtores para impulsionar o desenvolvimento da tilapicultura em todo o país. A gente tem que se anteceder a problemas futuros, então a gente acompanha os produtores, sabe das dores, das dificuldades e a gente tenta trazer para os nossos experimentos o mais próximo à realidade vivida entre eles. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã mais cedo às 5:50 da tarde. Até lá.